Boa noite. Hoje começando mais um Pod Boteco do Maranhão, com nossos convidados VIP aqui, Daiane e Carlos Murta. Hoje vocês vão contar um pouco da história de vocês aqui. E a Lúcia, minha colega, vai fazer uma parte das perguntas e a gente vai tocando isso aí pela frente. Vamos lá, Lúcia. Exatamente. Boa noite a todos vocês. Começando mais um Pod Boteco do Maranhão, porque em boteco também é lugar de se falar de política, né? E hoje nós temos aqui a presença do Carlos Murta e da Daiane. Todos dois vão apresentar para vocês aí, são pré-candidatos, e vão apresentar para vocês as ideias e os projetos deles. Carlos, seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Lúcia, obrigado, Maranhão, por essa oportunidade. Obrigado por Prazer grande demais por aqui. Boa noite a todos que estão aí participando, escutar um pouquinho do bate-papo, tenho certeza que vai ser maravilhoso, parabenizar vocês aqui pela estrutura maravilhosa e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, viu? E conversa de boteco é sempre bom demais, a gente Exatamente, adora. a gente fica à vontade, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, tá? Uhum. E, Carlos, fala um pouquinho pra gente, você vem de Lagoa Santa. Isso, eu sou de Lagoa Santa, eu sou pré-candidato a vereador lá em Lagoa Santa. Fala um pouquinho pra gente aí da sua história, por favor. Então, a minha história, ela é assim, bem conturbada e sempre ligada à política. Porque eu vim de uma família política, meu avô, meu bisavô, minha avó já fazem parte desde raízes na política. E eu cresci numa família que sempre me amou muito, minha mãe que sempre me amou muito, minha avó me deu assim muitos ensinamentos católicos, que são cristãos assim à risca. Isso até me ajuda muito na política. E com 11 anos eu perdi meu pai, num acidente de carro. E ele sempre foi um exemplo para mim muito grande, porque ele fazia a política da maneira que eu acho que é a certa, que é a política com o coração, de escutar as pessoas, de procurar maneiras de resolver a situação. Não é a gente gerar problemas e caçar assim, não, como que eu vou ficar livre desse problema para não ter que me preocupar com ele? A gente vai ficar livre do problema resolvendo ele. Nem sempre a gente vai saber uma maneira assim 100% boa, mas a gente vai achar um caminho para resolver de uma maneira boa. Meu pai era uma referência muito grande assim para mim. Minha mãe também, pelo esforço que ela tinha, assim, que ela tem até hoje, fico maravilhado. Ela me teve, ela ainda estava na faculdade, ela estudava bastante, sempre estudou muito e me incentivou a procurar aprender, porque meu padrasto até me fala, conhecimento é a única coisa que eles não tiram de você, pode tirar tudo, mas o conhecimento fica guardado aqui. Ninguém perde. Falar em faculdade, você está fazendo faculdade? Eu estou fazendo faculdade de Direito, eu tenho um sonho de ser um advogado um dia, poder exercer minha função, exercer assim a justiça que tem dentro de mim, assim. Que bacana. De maneira boa. É uma área que eu até acredito que seja muito importante para todas as pessoas, não só para o advogado, mas o direito te dá uma visão do Brasil, de como funciona, da estrutura pública, de como a gente está garantido pelas leis, igual ela disse. E muitas pessoas até não sabem o tanto que elas poderiam estar assim sendo ajudadas pelo governo, ou até deixando a maneira da vida delas serem mais fáceis por coisas que já existem. E não é disseminado. Até eu estou gostando da minha pré-campanha porque eu estou conseguindo passar para o pessoal um conhecimento que às vezes eles não têm, porque não é todo mundo que gosta de política, né? Tem gente que diz assim, política, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esses candidatos falando essas coisas. E as pessoas, elas perderam a esperança nos políticos. A minha maior vontade, na verdade, é de recuperar esse sentimento da pessoa de que com a política a gente consegue fazer a vida das pessoas serem melhor. Exatamente, são com propostas novas, com projetos novos que isso acontece, né? E falando em propostas novas e projetos novos, nós vamos falar aqui com a Dei. Dei, fala pra gente, por favor. Você tem um projeto maravilhoso que se chama Banho Solidário, é isso? Isso mesmo. Vou apresentar um pouquinho para vocês aqui. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Obrigada, meu amigo Vanderlei também, por me proporcionar estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou a Dai, meu nome é Daiane, mas todo mundo me chama de Dai, né? É um apelido carinhoso, e quando me chamam de Daiane, alguma coisa de errada tem. Minha mãe era assim também, quando falava o nome inteiro, alguma coisa você tem. Então é Dai aqui para vocês, amigos, né? Eu tenho 34 anos, sou esposa do Saulo, mãe do Heitor, de 11 meses. Estou aí, né, nessa pré-campanha com um bebezinho de 11 meses e é um desafio, viu, Carlos? Imagino. É bem desafiador porque ainda estou amamentando meu filho, estou no processo de desmame e não é fácil, mas é uma delícia, né? A gente que entra uma vez, a gente nunca mais quer deixar de fazer algo, né? Exatamente. Eu fundei meu primeiro projeto em 2016 na Pedreira Padro Lopes, é um projeto voltado para usuários de crack, como a Lúcia trouxe, é o Banho Solidário,
que é um projeto voltado para usuários de crack. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma Cracolândia a céu aberto, que é a Pedreira Padre Lopes. São centenas de pessoas fazendo uso do crack 24 horas por dia. E em 2016 eu conheci a pedreira, né, no pior cenário, né, de conhecer mesmo a vida dos usuários de crack. E a gente começou a entender que aquelas pessoas precisavam de ajuda. Muitas pessoas perderam todos os seus vínculos familiares, já não tem mais emprego, em função do vício, em função das drogas. E a gente foi percebendo também que ali é um lugar que não escolhe, Maranhão, classe social. A pedreira, qualquer um que se envolve com a droga, está propício a acabar a vida. Ali a gente fala que, infelizmente, é o fim do túnel. Porque uma coisa é a gente lidar com usuários de droga, maconha, álcool, né, outras drogas, mas outra coisa é quando a pessoa chega no vício do crack. Crack é o fim da linha. É o fim da linha, exatamente. E o banho nasceu com essa ideia de levar essa recuperação, essa oportunidade para as pessoas que vivem em situação de rua em função do crack, em função do vício. E aí a gente oferece um banho, mas a gente fala que a última coisa que a gente quer é ficar dando banho em usuário de crack. A gente quer oferecer uma oportunidade para eles recomeçarem a sua vida. Então a gente tem parcerias com várias comunidades terapêuticas do Brasil inteiro, que a gente, de forma social, leva essas pessoas para lá. E a gente vem fazendo, né? Já são quase 8 anos de banho solidário. E em 2018 nasce o meu outro projeto, que é a Rede Solidária BH, que é um projeto que nasceu para conectar pessoas e voluntários. Hoje já são mais de 600 projetos apoiados pela Rede Solidária. E nós temos projetos de vários segmentos. Projetos que atuam com crianças autistas, projetos que atuam com a população de rua, projetos que atuam no combate à pedofilia, que hoje é uma das minhas principais causas e o motivo também que me leva a querer entrar para a política. A gente vive uma Belo Horizonte que, infelizmente, não para de crescer casos de abuso. Tivemos a pandemia e tivemos uma pandemia silenciosa, que foram vários casos de abusos que muitas das vezes nem foram registrados. E recentemente eu até estive com uma delegada, porque a gente tem um projeto que chama Instituto Mila, que é um projeto que nós apoiamos, que é o Movimento Infância Livre de Abuso, que a gente leva nas escolas a conscientização para mostrar para as crianças o que é o abuso. E aí, recentemente, conversando com uma delegada que atua aqui em Belo Horizonte, e eu perguntei a ela, doutora, aonde que seria mais interessante, qual bairro, qual regional, para a gente levar o nosso trabalho de conscientização para mostrar mesmo, né, que nós estamos aqui, né, para levar informação para as crianças. E eu perguntei a ela onde que seria mais interessante a gente trabalhar e infelizmente ela me deu uma triste notícia. Dai, não tem lugar, da zona sul à zona norte. Todos os lugares têm registros e casos de exploração sexual infantil e de pedofilia. Então, estamos vivendo uma pandemia silenciosa que não parou, que continua, mas que nós precisamos trazer visibilidade para um assunto que muitas das vezes as pessoas tampam o ouvido e não querem ouvir, né? Como o Carlos trouxe muito bem aqui, às vezes a gente torce o nariz para falar de política. Graças a Deus, eu estou vivendo, né, todos os dias agendas, né, para apresentar sobre as minhas ideias, né, e tudo mais, apresentar como pré-candidata a vereadora aqui da minha cidade. E graças a Deus, como a gente já tem muitos projetos para Belo Horizonte, nós temos o propósito de continuar transformando o BH numa cidade do bem, as pessoas não torcem tanto o nariz, mas ainda assim, as pessoas, quando se falam de política, torcem o nariz. E a gente vive também uma realidade, Carlos, que as pessoas não querem ouvir falar sobre esse crime. Afinal de contas, quem quer ouvir, Maranhão, que uma criança está sendo abusada? Ninguém quer ouvir falar sobre isso. Mas é algo que acontece, é real e é presente. Então, nós sim precisamos falar sobre isso. Exatamente. Você colocou aí que a delegada te falou que em todas as áreas acontece. Sim, sabemos. Mas tem uma pesquisa que eu acompanho também, essa parte que eu também sou da área jurídica, tem uma pesquisa que as famílias, infelizmente as famílias de mais baixa renda, é predominante isso. Predomina essa questão de abuso, sabe? Sim. Não sei se pela questão cultural, né? Que em muitos lugares de interior, desses rincões aí do Brasil, a gente sabe que é diferente, né? Mas a gente precisa sim falar sobre isso. E colocar políticas públicas para que isso possa ser divulgado também, né, para as pessoas. Muito real, Lúcia. É importante você trazer esses dados, porque é um dado real mesmo. Nós temos trabalho através da Rede Solidária,
em algumas cidades no norte de Minas, né? Nós levamos o trabalho, é assustador. Então, assim, e a gente percebe que quanto mais longe a gente chega, mais a gente encontra casos de Verdade. de abuso. Exatamente. Em determinados lugares, eu vi uma reportagem pro lado, se eu não me engano, do Nordeste, um caminhoneiro, ele falou que lá isso é uma coisa normal, porque que os pais não acham que estão fazendo mal para os filhos, de deixar as meninas muitas vezes se prostituírem, ir para a beira da BR, né, para esperar caminhoneiros, esperar viajantes, porque eles precisam desse dinheiro para se sustentar, eles não têm outra. Então muita gente joga pedra e fala, mas a gente não sabe a realidade dessas pessoas. Às vezes não é nem por maldade que os pais estão deixando aquilo acontecer. Mas não justifica. O que a gente precisa de fazer? Política pública para ir lá ajudar. E levar a informação e a conscientização que é errado, sim. A exploração sexual infantil no Brasil é crime, é errado. E a gente não pode de forma alguma tentar entender que a gente não entende a situação, tem uma questão financeira. Não, é crime. A criança está passando por isso, né? Crime. A gente, Hoje em dia exatamente. é Na cabeça deles, como eles precisam daquilo, eles querem normalizar aquilo. Isso é inadmissível. Né? Não existe isso. Não tem como não ser feito por política pública, porque como que a gente vai chegar a essas áreas? Quem chega nessas áreas é o governo. Quem chega para comprar essa briga mesmo, ela tem que ser o governo. Porque ele eu vejo que assim, Carlos, quem chega de fato são os projetos sociais, são as igrejas. Quem chega por último é o governo. Mas quem deveria ter a responsabilidade é o governo. Que muitas das vezes não tem. Exatamente. Deveria ter, porque o governo tem toda a máquina na mão e consegue mudar de fato toda a estrutura. Mas de fato não faz. Então eu acho que eu vejo assim, eu tô no terceiro setor desde quando eu me entendo por gente. Eu venho de uma família que sempre foi voluntários. Então eu nasci em um lar fértil para voluntariado. Então eu cresci com isso. Então eu vejo que assim, muitas das vezes nós somos o poder público. Nós estamos em lugares onde o poder público não consegue chegar, mas que deveria chegar. Exatamente. Lá em Lagoa Santa a gente tem um reflexo disso muito grande, porque como a prefeitura ela não está fazendo um trabalho tão abrangente nessas questões que muita gente acha que é assim, besteira, mas é um absurdo, coisas que as instituições estão tomando mesmo à frente, fazendo pelo governo. Aí acaba que cada vez mais está descredibilizado o governo, porque eles não acreditam mais nas políticas públicas por conta disso. A associação ela é muito mais presente na vida do cidadão, às vezes, que a prefeitura. Lá na minha cidade a gente tem um exemplo disso, que é a APAI, que faz um trabalho assim, maravilhoso, que cuida das pessoas com deficiência. Ela recebe assim, um auxílio da prefeitura para se manter, mas muito poucas. Para mim tinha que ser muito mais, porque mas o como quanto a é prefeitura importante isso, né? Eu fico feliz de ter um jovem, né, se interessando por política, vindo de uma família política, porque isso é muito real, assim, Carlos. Nós precisamos entender que nós, enquanto a ponta, eu falo eu enquanto terceiro setor, as igrejas, as instituições, né, as ONGs, o próprio setor privado, nós precisamos atuar ali na ponta, mas nós precisamos de um suporte do setor público. Então, muitas das vezes, assim, a gente percebe que ações importantíssimas para Belo Horizonte, para a sua cidade, para o Brasil inteiro, precisa de um apoio. Então, que o Estado seja um braço, porque até então a gente tem visto, até no Rio Grande do Sul, é civil ajudando civil, é o povo pelo povo. Né? Olha para você ver quantas empresas que se mobilizaram, quantas pessoas que se mobilizaram a favor daquelas pessoas. E ainda estão se mobilizando. E que ainda estão se mobilizando. Se não fosse elas lá, não estaria saindo. Se não fosse, o que seria do governo? Então, esse final de semana mesmo, nós participamos de um evento lá na Mansão Moarama, em Contagem, que foi feito pelo Fernando Teixeira. Abraço, Fernando, para você e para sua esposa. Foram perfeitos anfitriões do evento. E foi um evento Focos para Amigos, que é aquela danceteria Focos que tinha no Eldorado. Não sei se você eu sei que não conheceu, mas às vezes a Dai conheceu. E eles reuniram 250 pessoas nesse evento para relembrar os tempos da Focos. Foi a 11ª edição. E desta vez ele pediu para cada convidado levar ou feijão ou arroz. Ele conseguiu mais de 1 tonelada de alimentos só nesse sábado, que vai ser direcionado lá para o Rio Grande do Sul. Então, assim, é muita gente se mobilizando, muita gente ajudando. E essa questão que você conversou, muitas vezes o terceiro setor é muito mais eficiente. Muito mais eficiente, muito mais barato. Isso, nessa questão que eu te falei, essas famílias que estão lá sem informação e que muitas vezes acham que é normal,
essa questão da criança participar de uma vida tão cruel, né, de coisas tão cruéis, essa família, muitas vezes, ela é atingida pelo terceiro setor e é aí que ela começa a perceber que aquilo está errado. Tá errado, é isso. A ajuda do governo é muito demorada, entendeu? Exatamente. O cara morre de Muita fome esperando a comida burocracia, chegar. Se é não é muita o enrolação, povo se manifestar e mandar carreta e mais carreta de alimento, água e tudo, esperar do governo mesmo. Exatamente. E eu percebo assim também, Maranhão, nós estamos na ponta atuando, né? É. Meu primeiro projeto tem 8 anos atrás que eu fundei ele. Eu nunca recebi nada de apoio público. Muito pelo contrário. O que eles podem tornar o processo burocrático, eles tornam. Então, assim, e as pessoas me perguntam, então por que você quer entrar? Eu acho que é isso. Nós, enquanto terceiro setor, enquanto sociedade civil, precisamos mostrar que nós temos capacidade para fazer. Eu tenho muitos voluntários muito mais capacitados do que uma secretária de educação, do que uma secretária de assistência social, que tem um projeto fantástico para a população de rua, mas que ela não faz ideia qual é o público de rua que está lá. Porque muitas das vezes eles classificam de forma errada. Na pedreira mesmo, que eu já vi de audiência pública. Chegam aí lá ver, não né? entende, tipo assim, Carlos, a pedreira são pessoas excluídas da sociedade, é o preto, é o pobre, é o favelado. Não, peraí, ali tem filho de milionário, Sim. ali tem dentista, ali tem advogado. Então, você tá falando coisa que você não conhece. Então, eu vejo que, assim, o voluntariado, o terceiro setor, tem muito mais pessoas, muito mais capacitadas que poderiam estar ajudando de uma forma eficiente do que alguém que está ocupando um cargo lá que foi de indicação de alguém, de político e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito que nós, do terceiro setor, eu falo, né, pela minha área, nós precisamos ser um braço do Estado, mas um braço eficiente que tenha suporte. Porque nós somos um braço hoje do Estado, mas que nós trabalhamos sozinho, sem apoio. Às vezes um mínimo apoiozinho, um incentivo. Assim, às vezes só de não atrapalhar. Só de não atrapalhar. Só de não atrapalhar e tornar... Já ajuda muito, já né? ajuda muito. Minha mãe sempre falou isso. Quem não ajuda, se não vai ajudar, também não atrapalha. Né? Muito ajuda quem não atrapalha. É isso. A fala dela é muito pertinente, porque eu acredito muito nisso. Nessa questão de a gente ver a comunidade se ajudando, mostrando que muitos ali têm uma capacidade maravilhosa de estar atuando, até que eu incentivo muito a rapaziada, porque são essas pessoas que têm que estar motivadas com a política, gostar e ver essa beleza na política para chegarem a estar dentro dela. Exatamente. E participarem mais ativamente. Não é só chegar a escutar uma lorota do seu candidato, votar nele e acabou. Não, você tem que ficar cobrando dele, ele é um funcionário seu, ele tem que transparecer as suas opiniões. Porque o candidato, ele faz o quê? Ele ganha, fica lá no bem bom e acha que o povo votou porque a opinião dele é que conta, mas não é. A opinião, eu sempre falo para todo mundo, a opinião do vereador, ela tem que ser um mix das pessoas que ela representa, para trazer justamente a função dele, que é representar o povo e trazer as ideias dele. E eu incentivo muito o pessoal e passo essa política de uma maneira mais didática para ver se a gente cria um movimento, chama essas pessoas para atuarem, porque se a gente tivesse essa capacitação, que hoje em dia eu estou vendo que está cada vez mais, por conta da internet, disseminada a política, que antigamente os grandes políticos eles não queriam que as informações fossem para jogo. A maneira deles de operar, a maneira deles de fazerem as coisas, o dia a dia deles, só que como isso fica toda vez agora na cara, porque está na internet, não tem como fugir. Então cada vez mais jovens estão aprendendo, nossa, parlamento jovem que tem na minha cidade, em algumas cidades, a gente vê assim, as ideias, as perguntas que eles fazem, que são muito pertinentes, a vontade deles de acreditar no mundo melhor. E a gente tem que acreditar no mundo melhor e seguir a risca, porque é uma frase que eu escutei uma vez, um dia eu sempre falo ela, que toda vez que nasce uma criança na Terra é porque Deus ainda tem esperança na humanidade. Com certeza. E essa meninada nova que tá vindo aí, pô, vocês são o futuro, a gente é o futuro, então a gente tem que participar da política, se interessar mais, acreditar nela, porque hoje em dia ela não tá operante. Mas quando a gente vai, igual ela disse, passando a mobilidade que as pessoas fazem com as coisas delas mesmas e vão dando visibilidade para essas pessoas, cada vez mais eles vão estar em lugares que vão dar mais voz, vai trazer o poder público para isso e fazer políticas públicas voltadas a facilitar a vida das pessoas, até porque, né, a gente está trabalhando para eles, as pessoas estão trabalhando para eles. Carlos, você é dessa geração nova aí, né, que está entrando para a política, pré-candidato. Nós temos aí portas muito, muito bacanas que o Nicolas abriu para essa galera da sua geração, né? Que é um exemplo muito bom aí. Sim. Me fala, como que está sendo a receptividade na sua pré-campanha? Como que você tem sentido então, aí? O Nicolas, ele é um cara muito polêmico, mas ele abriu muitas portas para a juventude
de trazer mesmo essa visibilidade, porque não é só na área da política, não. Tem muito jovem empreendedor, jovem que está ligado à sustentabilidade, são muitos jovens que estão ligados a todas as áreas. Vou dar até um salve pro meu amigo Santiago, não sei se ele está escutando, mas ele é um grande empreendedor da minha cidade e traz esse ensinamento para as pessoas, diz como ser um bom empreendedor. Então a juventude hoje ela tem muito espaço, ela está muito ligada à internet. A internet, a gente, querendo ou não, ela é uma abertura de informação, de conhecimento. Hoje em dia é mais fácil você aprender com o YouTube do que com um livro, às vezes. Mas especialmente focado nessa área da política que eu estou te perguntando. O que você está sentindo? Você está sentindo receptividade ou dificuldade? O que você está sentindo? Eu recebo muitos bons olhos, porque por conta de igual a gente falou que existe assim, uma resistência com políticos, eles querem que renove a política. E eles veem o Nicolas, esse pessoal novo que está aqui na política, trazendo à juventude uma nova esperança, um novo olhar com ideias diferentes para a política, de trazer uma dinamicidade, igual você falou, que quando a gente não quer ajudar, a gente então pelo menos não atrapalha. E isso o jovem tem demais. Quando ele não ajuda, ele pelo menos não atrapalha, porque então as pessoas elas vêm com muito bons olhos, sempre me chamam até na Lagoa Santa de Nicolasinho de Lagoa Santa. Nicolasinho de Lagoa Santa. Eu até mando um abraço para ele, porque ele deu assim, a abertura para a juventude cada vez mais. Já existiam, né, jovens na política, mas acho que hoje assim, tá bem mais melhorou possível, bastante, né? Tá bem mais possível, porque a gente está mostrando que a gente tem muito para agregar aqui. Bacana. E Dai, quais são aí os projetos futuros aí que você está levantando para sua pré-candidatura aí? Ainda a gente não pode falar de proposta, né? Estamos como pré-candidatos ainda a vereador aqui em BH. E no seu caso em Lagoa Santa. Coisa importante falar, você pode dar uma palavrinha de falar que a gente não pode falar propostas. As pessoas ficam perguntando a gente. Não pode falar ainda de proposta, porque é bem burocrático também esse processo, né? Ainda estamos como pré-candidatos. Aí, a partir de agosto, seremos candidatos oficiais, aí sim podemos pedir voto, aí sim podemos falar sobre proposta. Mas assim, o que eu posso falar hoje é que o que eu tenho falado nas minhas reuniões, eu não estou aqui para criar nada, eu estou aqui para dar sequência a algo que eu já faço. Eu já estou atuando, né, nas ruas de BH com os projetos que têm levado de fato transformação para a nossa cidade há mais de 8 anos, né? Levando responsabilidade social, levando projetos que de fato, mesmo sem a ajuda do município, sem a ajuda do estado, têm feito uma grande diferença na nossa cidade. Então a gente tem sido relevante enquanto terceiro setor, temos sido relevante enquanto projetos sociais. E só voltando, né, quando você fala sobre o Nicolas hoje, assim, eu desconheço maior referência dentro da política. Não só porque eu estou no PL, mas ele é a minha maior referência hoje de político, de cristão, de ser humano. É um cara que, assim, de fato, torna a política mais acessível. A gente olha ele lá e fala assim, nossa, é possível fazer isso. Eu concorri, é a minha segunda eleição que eu estou concorri em 2020 junto com ele, inclusive se tivesse seguido o conselho dele, seria vereadora, porque ele me convidou para ir para o partido dele, mas na época eu achei o partido pequeno, não vai se eleger, vai eleger o Nicolas. E acabou que de fato elegeu ele, mas ele fez a cadeira dele sozinha, né? Eu tive quase 4.000 votos, fui muito bem votado em BH, mas errei o partido. Então tem isso também, estaria eleito em 6 partidos, menos no que eu escolhi. Então, aí agora espero que acerte o partido. Mas é um desafio muito grande, assim, eu vejo que enquanto mulher, né, na política tem vários os desafios e agora como mãe também são outros novos desafios, mas desafio a gente que é mulher, né, Lúcia, a gente sabe que desafio é para ser enfrentado, o problema é para ser resolvido e a gente mata no peito e vai mesmo. Você é formada em Direito também, não? Não me formei em Direito, não tem nada a ver na área, nem do social, nem da política, também não. Eu estudei Design de Interiores, estudei Publicidade e Propaganda, me formei em Paisagismo, mas nunca atuei na área. Né? Hoje eu sou funcionária pública, estou na Assembleia há 4 anos, atuando com políticas públicas sociais. Agora, mês que vem, vou ser exonerada para cumprir só Então nós somos colegas. Somos colegas? Somos. Ah, que coisa boa. Eu tenho 5 anos que eu tô com o Maltramonte. É mesmo? Que legal. Que aprendi muito com política. E aprende mesmo. A Assembleia foi um campo, assim, para mim. Eu já atuava, né, no norte de Minas, mas foi um campo de muito aprendizado, porque eu pude, de fato, ir para os lugares onde eu já atendia enquanto terceiro setor, representando mesmo o setor público. Então foi tem sido ainda, né, que eu não fui exonerada ainda, tem sido um aprendizado muito grande. O Maranhão trabalha lá com o Tramonte, né? Eu sou fotógrafo dele, eu tenho 40 anos de profissão.
Que legal. E eu acompanho ele dentro da Assembleia, em todo setor que ele vai, eu estou Que junto com ele. bacana, Maranhão. E agora ele vai ser o candidato a prefeito. Ah, é? Que coisa boa. Ele está com Muito 24% na pesquisa. bom. Olha, que Olha. legal. O que está mais próximo dele tem 11%. Tem 11. Você comentou que fazia atuação no norte de Minas, aonde lá, mais ou menos? A gente atua em São João das Missões, dentro, aí tem uma terra indígena que chama Chacriabá. Atuamos em Cristália, que é uma cidade muito pequenininha, fica 4 horas mais ou menos 2 horas de Montes Claros. E atuamos, temos projetos que nós apoiamos também em outras cidades, como São Romão, Brasília de Minas. Olha, eu achava que eu conhecia alguma, porque a minha família é lá do Nordeste de Minas, do Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha. Mas Cristália aí- é Vale de Jequitinhonha. Olha só. Fica perto de Grão-Mangol. Isso, São cidades Grão-Mangol. pequenas que nós Onde atuamos fica com aquela projeto. represa gigante. que Isso, tem a... exatamente. Aham. É Ali isso é uma área mesmo. muito boa. Que meu bisavô era lá de Coronel Murta. Ele, inclusive, foi deputado estadual com o maior pleito da história. Ficou 54 anos em mandato. Da quase Coronel 14. Murta eu conheço. Você conheceu ele? Olha. A cidade de Coronel Murta. A cidade de Coronel Murta. Isso, e conheci Vigília da Lapa e Araçuaí. Aí, terra Araçuaí. boa. Essa terra é boa demais. Conheço também. Cada vez melhor lá. Inclusive, tá chovendo pra danar. Lá tá bonito a área. Mudou muito ali o Nordeste e o Norte. Dei, fala pra gente mais sobre esse projeto, sobre essa questão da sua rede... Da rede solidária. Solidária, por favor. Eu Ótimo. fiquei sem entender como que você tá fazendo esse suporte dessa rede solidária. Porque, Vamos lá. pelo que você falou, são muitos lugares, né? Isso, a Rede Solidária nasceu em 2018 com a ideia de conectar projetos com pessoas. O que a gente percebeu? Muitos projetos nascem com boas ideias, mas muitos projetos morrem por falta de gestão, por falta de recurso, por falta de acessar a mesma informação que pode trazer o recurso para manter o projeto. Então a rede nasceu com essa ideia, né, de conectar pessoas e projetos. Então o que a gente faz hoje? Nós fazemos uma ponte entre o setor público e o setor privado. Então, por exemplo, chega um projeto pra gente, vou contar uma história real, chegou um projeto pra gente há 3 anos atrás. Ela tinha uma ideia de criar um projeto para atender crianças com autismo. Inclusive, ela já recebeu uma medalha em Lagoa Santa também, porque ela Olha. atende mulheres em Lagoa Santa. E ela, além dela atender as crianças, ela atende também as mães das crianças autistas, porque ela percebeu que o sofrimento de uma mãe é comparado a um soldado pós-guerra. Então, ela percebeu assim, olha, eu preciso cuidar dessa mãe para eu conseguir cuidar da criança. Exato. E aí ela trouxe essa ideia para mim há 3 anos atrás. Hoje, ela é um dos maiores projetos que atende mães atípicas aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana. Que maravilha. E hoje, né, acho que a lista de espera dela é mais de 600 pessoas, né? Hoje eu até estava com ela aqui mais cedo. E aí nasceu uma ideia. E aí ela não tinha CNPJ, ela não conseguia nenhum tipo de recurso, porque ela não era um projeto, ela tinha uma ideia. E aí como que a rede entra com essa consultoria? Ela me passa a ideia, então vamos lá. Primeiro passo é a gente construir o seu projeto. Onde que vai ser localizado? Quais são os indicadores? Que tipo de pessoa você vai atender? A gente formaliza mesmo e vai criando o projeto aos poucos. E aí abrimos um CNPJ para ela, hoje ela já consegue captar recursos, já consegue fazer várias ações e ampliou e já consegue atender muitas famílias. Então a gente presta essa consultoria inicial de assessorar mesmo o projeto, criando o projeto como todo, fazer com que o projeto se torne um projeto visível, para que eu possa, por exemplo, sentar com o Mauro Tramonte e apresentar ela para o Mauro Tramonte. Deputado, esse aqui é um projeto, ela tem a capacidade de receber o seu recurso, então direciona, se o senhor quer ajudar a causa, direciona o recurso para ela, né, a emenda parlamentar. Então a gente vem fazendo isso com vários projetos hoje de BH. E nós temos várias ações também. Nós temos um trabalho também em Moçambique. Nós já fomos para lá 2 vezes. Abrimos um time de futebol, o Galo e o Cruzeiro. Montamos 5 salas de aula lá em Moçambique. Abrimos poço artesiano. Isso tudo no setor privado. Zero ajuda pública, só com pessoas mesmo ajudando. Então a rede vem fazendo essa parte, né, de consultoria para fortalecer projetos, porque nós entendemos assim, aonde nasce um projeto, com ele nasce uma possível transformação. Se ele vai atuar naquela região, por exemplo, em Venda Nova, ele vai levar transformação para a região de Venda Nova. Sim. Se é um projeto que vai ser atendido na Pedreira Padre Lopes, como banho solidário, ele vai beneficiar aquelas pessoas daquela região. Então a rede nasceu com essa ideia de fortalecer a base, fortalecer projetos que têm levado transformação social.
E para quem quiser ajudar esse projeto solidário, como que a pessoa faz? Então, o primeiro passo é entrar em contato com a gente. O nosso Instagram é @RedeSolidariaBH. E aí a gente tem toda uma apresentação, tem nosso comercial, a presidente da rede está aí, a Rose, e ela está total disponível para fazer uma apresentação, mostrar todos os nossos indicadores, apresentar todos esses projetos que hoje são apoiados pela Rede Solidária, e a gente vai dar infinitas possibilidades de como as pessoas podem ajudar, sendo voluntário, doando recurso, doando seu tempo. Bacana. Então, o arroba é @RedeSolidariaBH. Então aí, você que quer ajudar nesse projeto tão bacana, a Rose está aqui conosco aqui, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Rede Solidária BH. Rede Solidária BH. Tocou no seu coração? Vai lá que com certeza vai valer muito a pena, né? Então vamos lá, Carlos Murta, fala pra gente aí. Tá fazendo faculdade, pré-candidato. E o que você pretende aí na sua campanha futura? Qual que é o seu foco? Então, um dos pontos que eu tenho mais pegado, assim, para colocar em prática, é de priorizar a reurb da nossa cidade para fazer uma regularização fundiária, porque 70% das terras de Lagoa Santa são irregulares. E o que isso causa? A prefeitura ela acaba que não tem assim, um certo conhecimento devido da área que ela tem. Então, acaba que o hospital, o transporte público, fica impossibilitado porque ela não tem noção de onde estão as pessoas, de onde estão as demandas, e então mais a segurança jurídica da pessoa ela fica em jogo. E não tem a dignidade de poder chamar a casa dela de dela. Então, além de você trazer a dignidade para a pessoa, você ainda insere para Lagoa Santa, isso é muito importante. Porque você consegue colocar o seu imóvel no mercado regular e até fomentar o próprio comércio local, as questões locais. Porque quando a pessoa tem lá o título dela de posse, propriedade. De propriedade, ela consegue fazer o empréstimo, consegue fazer um financiamento do imóvel, ela consegue utilizar esse empréstimo para um empreendedorismo, de uma empresa que ela tem assim, ligação. Então é muito importante a gente ter as terras regularizadas, até porque Lagoa Santa está crescendo muito. Então existe assim, uma grande visibilidade de que pessoas querendo comprar as terras da nossa povo, então acaba que muitas pessoas vendem por metade do preço, do valor real. Então é uma área que eu quero muito pegar, para pegar essa bandeira mesmo, focar e poder, assim, a nossa cidade ter noção do que ela está levando no dia a dia. Porque são muitas áreas da nossa cidade que estão assim, as pessoas não estão tendo o que elas deveriam ter, que é um arrozinho com feijão simples. E claro, valorizando o comércio local também. Lógico, porque Lagoa Santa, assim como toda cidade que ganha um crescimento muito alto, ela cresce demais, cresce de uma maneira desorganizada. Então a gente tem que fazer um desenvolvimento da cidade de maneira planejada. Pensar assim, escutar o que a população quer, o que ela almeja e estar fazendo assim, a base nessa pauta, o crescimento da cidade. Fortalecer o mercado local. E o mercado de Lagoa Santa, sim, estava muito prejudicado. Porque, querendo ou não, vocês de Belo Horizonte adoram ir lá visitar a nossa lagoa, trazer as empresas de Belo Horizonte para lá. Então, muito está se perdendo o espaço, inclusive até das instituições. As instituições, como as grandes empresas que estão chegando, não tem tanta visibilidade para elas. A APAI, por exemplo, outras associações, elas perdem a sua força porque os comerciantes locais que antes colocavam dinheiro nela, não estão tendo mais a capacidade de ficar investindo. Porque quando a gente está bem, a gente investe, mas quando a gente está ruim, a gente não investe. Então está prejudicando assim, áreas que a prefeitura já não faz o alcance, que poderia estar fazendo, mas não faz, então as associações estão perdendo as forças, o comércio local está perdendo força. Claro que tem um outro que destoa, porque é referência, mas os mais simples, os bairros estão assim, ficando ilhados e sem possibilidade até de usar e usufruir dos recursos que a própria cidade está tendo já por conta do crescimento da cidade. Bacana. Dai, por que eu deveria votar em você? Por quê? Eu posso te dar alguns motivos aqui, né? Vamos começar primeiro porque eu não estou me propondo a fazer nada, eu estou me propondo a continuar um trabalho que eu já faço há muitos anos. Eu te falo, Maranhão, que assim, eu sou a melhor opção para você, porque eu acho que o primeiro passo é isso, a gente não tá, nós somos uma equipe muito grande, somos muitos voluntários que acreditam no meu propósito, porque eu não construí esse propósito sozinha, eu não construí esse projeto sozinha, nós estamos trabalhando para transformar Belo Horizonte numa cidade melhor. Como? Através do terceiro setor. Então nós temos uma população de rua hoje
vergonhosa, né? Todo canto que você vai, você vê moradores de rua. E o mais engraçado é que quando a gente participa de audiência pública, as pessoas ainda me corrigem para falar assim, Dai, não são pessoas, Daiane, não são pessoas morando na rua. Rua não é casa de ninguém. Realmente, rua não é casa de ninguém, mas rua tem sido a casa de muita gente em Belo Horizonte. Inclusive pessoas que nem são de Belo Horizonte. Então, o primeiro passo é isso. A gente tem um projeto muito legal para BH, para várias áreas que abrange a questão social. Essa questão da população de rua, a questão de projetos sociais que tem levado transformação e oportunidade em comunidades vulneráveis, a questão das crianças, né, que infelizmente, como eu conversei com essa delegada, né, da Zona Sul à Zona Norte, do Belvedere à Venda Nova, muitos casos de abuso, então nós estamos com projetos voltados para essa área específica do combate à pedofilia mesmo para Belo Horizonte, e a gente não está se propondo a fazer nada, não tenho projetos para fazer nada, nós temos projetos para continuar todo o trabalho que nós já estamos fazendo. Eu vi uma pesquisa uma vez falando que a maioria desse pessoal de rua, ele veio do interior. Exatamente. Tentar vencer na vida aqui, chega, não consegue e fica na rua. Exato, acho que o primeiro passo é a gente entender, assim, eu quero conversar, eu tenho conversado muito com candidatos, né, e a gente tem falado sobre isso. Belo Horizonte tem abrigado muitas pessoas na rua, né? E eu te falo que esse número é real, sim, porque através do banho solidário a gente conversa de forma individualizada com cada usuário de crack. E nas conversas, a primeira pergunta que a gente faz, da onde que você é? E muitos respondem que não são de Belo Horizonte, que muitos nem são de Minas Gerais. Vem de outros estados. De outros estados. Então, o primeiro passo, né, se a gente quer transformar nossa Belo Horizonte, vamos trazer o problema para perto, vamos conhecer quem são essas pessoas e vamos entregar também o problema para as outras cidades, para os outros estados. Se muitos estão morando em Belo Horizonte e não são de BH, que a gente faça algo como uma política pública mesmo, juntamente com a segurança pública, que volte essas pessoas para os seus lugares, né? Se não são de Belo Horizonte, que eles voltem para suas cidades. Exatamente. Lógico, dando todo o apoio, né? Que meu trabalho faz isso, né? Eu tenho segurança para falar sobre isso, porque eu sou a parte da assistência, né? Nós fazemos isso. Mas também a gente precisa entender que o setor público, o setor privado, o setor a segurança também, e nós, enquanto assistência social, precisamos trabalhar em união. Eu tenho um restaurante e na hora do almoço é uma tristeza, que é lugar aberto e que chove de gente caçando comida na hora do almoço. É difícil. Tá vergonhoso, Maranhão, a situação de rua. Se você der comida para um, ele vai lá para frente lá e fala, olha, ali deu comida, daqui a pouco sua casa tá cheia de gente caçando comida. É um absurdo. E tem o bandejão lá que a pessoa pode comer, mas eles acham melhor ficar de casa em casa pedindo. Mesmo, né? Muitas vezes ele pega a marmita de comida que alguém dá, vai lá, come a carne e joga o resto fora. E tem muitas opções, né? Eu vejo que, assim, por exemplo, na época da pandemia, que nós fomos para as ruas, o morador de rua, ele escolhia qual marmita ele queria comer. Né? Fome eles não passaram. Então, assim, eles escolhem isso. E eu vejo a reclamação mesmo de muitos empresários, donos de restaurantes, vivem isso diariamente, essa luta, né? Então, isso não é um problema deles. Né? Isso é um problema nosso, né? Então a gente precisa entender isso. Então, se a gente pega um projeto, né, transforma isso numa política pública, vamos entender quem são esses moradores de rua. Vamos prestar total assistência para quem são de BH e quem não são, que a cidade resolva o problema deles. Verdade. E você, Carlos, por que eu votaria em você? Me fala, por que eu devo votar em você? A mesma pergunta que o Maranhão fez para a Dai, vou fazer para você. Não posso te pedir seu voto, mas eu não vou falar que eu sou um cara perfeito, muito pelo contrário, mas eu sempre estou disposto a ser certo, transparente e passar isso para o meu público. E a principal questão que eu gosto é de me propor a escutar vocês, escutar quem está aqui do outro lado, porque a melhor maneira da gente fazer política é assim. A gente já sabe como resolver as coisas, porque tem a pessoa que tem o problema, por exemplo, sei lá, o problema é não sei onde eu vou jogar bola. Mas a gente conhece uma pessoa que tem um campo, então a gente tem que saber unir essas coisas. Só que pra gente fazer isso, a gente tem que escutar. Então a minha principal arma nessa campanha é escutar as pessoas, porque eu gosto demais, eu confesso, de sair na rua, escutar as pessoas e levar as ideias dela pra frente. Porque acaba que a gente tem um certo network, uma certa conexão, a gente tem já possibilidades de fazer algumas coisas. Quando eu pego e escuto essas pessoas e consigo trazer para as outras pessoas que eu tenho, né, somar no network, eu acho que é muito importante. Às vezes a gente não precisa nem esperar
da prefeitura ou do governo para resolver algum problema. Na verdade, quanto menos a gente precisar deles, melhor, porque, igual a gente sempre já comentou aqui, muita burocracia, muita enrolação. Então, a maneira de a gente escutar as pessoas que estão votando na gente, que estão confiando para a gente essa função, que é exercer a voz delas, por elas. Então, a melhor coisa é essa aí, a gente escutar e saber o que você está precisando. Então, eu te perguntaria o que você está precisando, tentaria achar as melhores maneiras de a gente resolver essas questões. Porque o vereador, ele acaba que ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que saber encaixar uma coisinha ou outra, porque vai vir alguém te perguntar alguma coisa, vai vir te confiar a você a possibilidade de resolver o problema dela. Então a gente tem que saber escutar bem e passar a informação para frente. Eu acredito que é o meu diferencial, que eu quero passar para frente as demandas. Eu quero que as pessoas sejam realmente escutadas, porque tem muita gente que não está sendo escutada em Lagoa Santa. E aí onde eu gosto de estar, porque se tem gente não sendo escutada, então a gente tem que ir lá escutar elas e passar a mensagem delas para frente. Tem muita gente que, se estivesse sendo escutada, estivesse sendo levada a sério, talvez a gente não teria tantos problemas igual a gente tem hoje em dia, porque possibilidades e formas de melhorar a gente tem demais. Verdade. Só que a gente não escuta as pessoas que mais poderiam nos ajudar. Nós temos recebido vários convidados aqui nesses últimos meses, né, pré-candidatos. E a gente nota que a preocupação de todos eles é com essa questão social, né, de assistência, tanto autismo, criança e adolescente, né, que é o nosso famoso ECA, essa questão de moradores de rua. Então, isso é bacana, porque a gente está notando que a mobilidade está ficando praticamente em volta disso aí, que são as demandas mais importantes. Todo mundo está pensando nisso. Tentando mudar alguma coisa para melhorar, né? Ou isso seja, é muito importante. Pelo menos existe isso no projeto ali, no mundo, né, do projeto. A gente nota que existe, né? Isso também. Porque a gente sabe que a parte mais difícil é a de colocar a mão na massa para o bolo crescer, né? Igual minha mãe que falou, põe a mão na massa que o bolo cresce, né? Vai lá e faz. E realmente a gente vê, no caso da Daiane, ela já está fazendo várias ações há muito tempo, né? Já está com a mão na massa há muito tempo. O que falta é a fomentação para que isso possa realmente se expandir. Eu posso complementar, Lúcia? Eu acho que assim, eu acho que o primeiro passo, a gente complementando o que o Carlos falou, eu acho que nós, enquanto futuros vereadores, nós precisamos pensar não em um problema individual, de qual é o seu problema, Lúcia. Nós precisamos pensar de qual é um problema de Belo Horizonte, no meu caso, coletividade. Porque um vereador, ele não pode pensar que ele tem a capacidade de resolver problemas individuais, mas sim resolver o problema da cidade. Né? O famoso cesta básica. Senão vira esse monte de marmota. Belo Horizonte hoje, né, nós temos 41 vereadores, a grande maioria, eu falo isso, né, com muita responsabilidade, mas eu tenho poucos que me representam. Talvez dos 41 lá, eu tenho 2 ou 3 no máximo que me representam. Então, eu acho que nós precisamos ter essa visão. Eu vejo muitos oportunistas que, em época de eleição, começam a montar projetos, e eu te falo que eu vejo nitidamente isso, porque projetos que já caminham comigo há 6, 5 anos, têm recebido propostas indecentes de vereadores com mandato, oferecendo até cargo. Então é vergonhoso a gente ver isso, né? Mas acontece, a gente sabe que a política, infelizmente, abriga essas pessoas, né? Então a gente precisa ter visões muito claras e muito certas em relação à política. Por que eu quero ocupar essa vaga? Porque se eu não ocupar, certamente vai sentar uma marmota lá no meu lugar, no seu lugar, e vai ocupar. E que vai ser um oportunista que vai esperar passar 4 anos, 3 anos, e daqui a pouco ele vai lançar um mega projeto social ou falar sobre uma grande causa. Né? O que eu tenho visto aí em maio, encerramos o Maio Laranja. Maio Laranja é o mês do combate à exploração sexual infantil. E ano passado não tinha nenhum vereador falando sobre isso. E olha que engraçado, esse ano, ano eleitoral, eu vi vários vereadores falando sobre... E que legal que eles despertaram para isso, pena que em ano eleitoral. Que mantenha, né? Que mantenham isso, né? Eu até fiz uma campanha agora recentemente, que o maio acabou, mas que a nossa luta continua. Porque ano passado, e vamos colocar na pandemia, e depois da pandemia, tivemos uma pandemia silenciosa, com as escolas fechadas e os casos de abuso não pararam de crescer. E cadê esses vereadores? Né? Eles aparecem a cada 3 anos, então a gente precisa ter essa consciência. Mas eu fico muito feliz e muito confortável de ver que o eleitor também está mais apurado. Não está aceitando qualquer marmota. Então, assim, isso é muito bom. Eu estou vendo um monte de eleitor aqui, então eu também me coloco como eleitora, e a gente precisa ter essa visão. Primeira coisa é entender,
o que essa pessoa está se propondo a fazer. E acho que eu vou um passo atrás. O que ela já tem feito enquanto cidadão? Antes dela ocupar um cargo, meu pai fala muito isso, assim, às vezes as pessoas ficam sempre querendo ser rico, milionário, para ajudar alguém. Nossa, se eu tivesse dinheiro eu faria isso. Sim. Mas normalmente quem ajuda são as pessoas que não têm, as menos favorecidas de recursos são as que mais doam, são as que mais ajudam. E eu deixo essa reflexão aqui também para todos nós enquanto eleitores. Primeira coisa, antes de avaliar um candidato, não fica vendo, ele tem visibilidade, ele faz videozinho, critica e tal, e fala, muitas das vezes sobre pautas federais, nem é pautas municipais. Se perguntar a ele qual é o papel do vereador, será que ele vai saber responder? Então a gente está atenta a isso mesmo e colocar pessoas que de fato têm feito algo. Ou se não tem feito, pelo menos que se propõe a fazer coisas boas. Porque nós temos aí eleição, né, agora de vereador, tivemos em 2020, agora 2024 de novo. A gente escolher bem, porque teremos também que escolher um prefeito para a nossa cidade. E que seja um prefeito também que tenha boas propostas, que já comece, né, o quanto antes a pensar com a população, sobre a população de rua de Belo Horizonte, que está vergonhoso, sobre pensar sobre várias problemáticas que uma cidade grande tem. Exatamente. E essa questão aí de conhecer o candidato, porque assim, o que se costuma falar é que na época de eleição todo mundo é santo, todo mundo é bonzinho, todo mundo come pastel, come marmitex, joga bola, todo mundo faz tudo, né? Os políticos vão tudo na casa, joga bola, come pastel, come marmitex, abraça a criança, pega a criança, limpa o nariz da criança e tal, né? Na época da eleição tudo isso está valendo. Mas para você que está em casa aí, vai uma dica que é muito importante, o que a Day falou aqui. Eu tenho um tio também que é muito ligado em política, ele já falou sobre isso também. Pesquise sobre o seu candidato, se ele caiu de paraquedas aqui nessa eleição ou se ele já faz alguma coisa. Não se ele era político, não. O que ele faz? Quem é essa pessoa? Ela já faz alguma coisa lá? Ela ajuda a comunidade dela? Ela presta algum serviço? Isso é muito importante, porque essas pessoas que já fazem na humildade, quando elas tiverem recurso, a probabilidade delas fazerem uma coisa muito maior e muito melhor é excepcional. Agora, se ela não faz nada, a probabilidade dela conseguir um cargo desse e continuar a não fazer nada é assim, enorme. A gente tem que identificar os marmotas. Exatamente. Pergunta para ele quais são as ideias de futuro, os pensamentos que ele tem para a política, porque se a pessoa ela vai chegar para você te oferecendo dinheiro, igual algumas chegam, ela está tentando comprar a sua dignidade, ela está olhando na sua cara e falando que você vale isso. Então se a pessoa ela faz isso com você, o que você faz? Você fala assim, não, fechou então, me manda o dinheiro, dá 2 tapinhas nas costas dele e vai embora. A melhor coisa que você faz é isso. Porque a gente tem que ficar muito atento nessa questão. Pra galera que ainda fala que não gosta de política, pra você que não gosta de política, vai um recadinho aí, ó. Eu vou votar e quero votar muito bem, porque eu vou pesquisar sobre os meus candidatos, né, os políticos que eu vou votar, e você vai ter que aceitar e engolir se você não votar e não vai poder reclamar. Porque se você não exerce o seu direito, você tem que aceitar caladinho. Alguém entendeu? vai exercer por você. Exatamente. Aí vamos ter lá projetos de lei como não pode colocar o dono de restaurante, não sei se o senhor lembra, Maranhão, dessa lei imbecil que um vereador criou que não podia ter sal na mesa. Isso. Você lembra disso? Lembro, claro. Sim. Tem um restaurante de 18 anos. Há 18 anos, você lembra disso então, né? Um vereador, colega nosso aí, criou essa lei inútil que não podia ter salzinho de mesa, né? Então, a Lúcia trouxe muito bem isso. Ou a gente se importa de verdade e pesquisa quem são os nossos possíveis candidatos, ou essas pessoas vão continuar lá, criando projetos inúteis, aprovando as leis inúteis que só tornam o processo mais burocrático para nós enquanto cidadão. Exatamente. Eu acho que aqui em Belo Horizonte nós precisamos de vereador que defenda a nossa classe do restaurante, porque a gente sofre demais. Qualquer coisinha a prefeitura está em cima de você. E tudo lei aprovado pelos vereadores. Aprovam uns negócios lá que atrapalha todo mundo. Sim. Você não pode colocar uma mesa na porta, uma cadeira na porta que vem lá e falar que não pode. Tá? Como é que você vai vender para pagar seu funcionário e pagar os impostos? Exatamente. Porque os impostos chegam e você tem que pagar. Entendeu? Né? É muito difícil. Precisamos de pessoas lá para defender a gente. Sim, muito bom. Trazer a vontade do povo em jogo. Eu acho que a parte mais importante é essa, a gente querer saber, ver se o seu candidato está querendo saber das suas informações, se ele está pegando as suas ideias e passando para frente, mas de maneira, claro que natural, porque
os marmotas são os caras que mais falam bonito. Eu falo errado mesmo, eu às vezes embolo umas palavras, mas a gente é transparente, fala a verdade, fala coisas que a gente... Eu até estou assim, muito, te parabenizar muito por estar nessa batalha, porque é uma batalha difícil, você sair na rua, perguntar às pessoas como que tá a vida dela, ainda mais você que tá com uma menininha pequena, né? O menininho. O menininho, parabéns demais por isso. A gente vê, você tem que olhar no olho do cara e ele vai estar falando bonito, mas você tem que ver se as coisas que ele está falando tá batendo. Porque às vezes o cara não tem entendimento nenhum, mas ele vai te passar assim. Eu mesmo já tenho, porque ao mesmo tempo que tem marmota na política que fala bonito pra caramba, tem uns caras que fingem que vão te apoiar também, que falam assim, você fica impressionado, fala assim, esse cara é o cara mais verdadeiro que eu conheci, mas depois você descobre que é um pilantra daqueles dos Tá grandes. negociando com todos. Mas Carlos Murta, tem uma coisa, Idaiane, tem uma coisa que eu tenho notado, as pessoas estão bem mais... Hoje elas estão captando com muita facilidade as armações. Mas tem uns caras que são espertos demais. Não, mas assim, tem aquela parte ali que cai nisso, mas hoje está bem mais difícil de acontecer, sabe? Aquele discurso forjado, aquele discurso ensaiado, hoje tá muito mais perceptível, sabe? Eu tenho que agradecer a Giane Drummond e o Willer, porque eles que me colocaram mais dentro dessa questão política e, sabe, de entender um pouco mais sobre política, embora eu seja formada na área de Direito e também na área de Marketing e Comunicação, eu não tinha muita afinidade com política. Sempre votei, sempre exerci, né, a minha parte cidadã, mas não tinha muito envolvimento. E os dois têm me dado chance de conhecer pessoas como vocês, que eu acredito que são pré-candidatos e tem de tudo para ter um futuro bacana aí, para fazer coisas maiores e melhores ainda do que já estão fazendo. O caso da Dai, que já está aí, né, nesse caminho, já com tanta coisa bacana, ajudando tantas pessoas. E você que está começando agora, né, e que vai ajudar muitos jovens aí e provavelmente inspirar muitos outros jovens também, né? Então isso é muito bacana, porque o que a gente precisa realmente é disso, é de quem fale, sangue novo faça. Sim. Sangue novo na praça. De quem fale e faça, porque de gente que só fala, igual meu pai sempre falou, até papagaio fala. Então, e nós já estamos saturados disso, né? Saturados. Daí, faz as suas considerações pra gente, por favor, aí. Infelizmente estamos chegando ao nosso final, mas faça as suas considerações aí pra gente. Eu acho que acho que tudo que foi falado aqui foi muito relevante, né? A gente ter atenção, esse ano é um ano eleitoral, então precisamos ter atenção quem vamos escolher como nosso prefeito da nossa cidade, quem vamos escolher como vereadores. Então a gente ter esse olhar de atenção mesmo e tirar 10 minutinhos do seu tempo pra olhar, né? Vamos rodar o Instagram pra ver quem é essa pessoa, o que ela tem feito. Hoje tá tudo muito digital, né, Carlos? Então, você quer conhecer o candidato, você vai lá no Instagram dele, dá uma voltinha, quem que esse cara tem feito, né? Até mesmo porque aqui, se você não se preocupa com você, se preocupe com seus filhos, com seus parentes, com as pessoas que você gosta, né? Que isso é o futuro deles. Exatamente, eu tenho falado muito assim, né? Tô muito feliz de estar podendo falar um pouquinho aqui no podcast, isso acaba trazendo mais visibilidade pra gente, né? Então, de forma gratuita, então muito obrigada. E o que eu quero deixar de consideração final é que pesquisem mesmo, me conheçam, né? O meu Instagram é @daidiasbh e lá você vai conhecer todos os projetos que nós apoiamos, vai conhecer um pouco da nossa luta, né? Há quanto tempo estamos aí fazendo com que BH seja uma cidade do bem, e uma cidade do bem não só para os mais vulneráveis, mas também para os empresários que mantêm os projetos sociais. Então, eu quero muito conhecer sobre essa pauta em relação aos restaurantes, aos empresários, qual é a sua dor. Quero ter conhecimento, sim. E vamos juntos, né? É só um início de uma grande construção. A política precisa ser abrigada por pessoas boas, pessoas não só com boas intenções, mas pessoas que já estão fazendo algo pela cidade. Então vai ser um prazer receber pessoas novas no meu Instagram. Estou 100% à disposição de tomar um café, de conversar. Hoje mesmo já tomei sei lá quantas xícaras de café, estou bem acesa. Comer uma feijoada também, né, Dai? Nossa, comer uma feijoada também. Adoro. Temos que marcar uma feijoada lá no Boteco do Maranhão. Vamos e sim. lembrando para os nossos espectadores aí que a próxima feijoada do Maranhão, a 33ª feijoada do Maranhão, que vai acontecer no Grande Hotel Dairel, no dia 31, será no dia 31 de agosto. Então já agenda aí, porque vai ser imperdível, viu?
E vocês estão convidados para Estarei participar lá. conosco, né, Maranhão? Claro, tem que estar Estão lá. convidados para Bom participar demais, conosco. comida boa, boa Comida prosa. boa. Maravilhoso. Gente bonita, alegre, animada. Música boa, tudo de Música bom. boa, tudo de Nós bom. fizemos um agora no Ceasa, dia 25, né? 25 O passado pastor agora. Vanderlei Miranda me chamou. Infelizmente eu não consegui, já estava com algumas agendas, mas a próxima quero fazer o compromisso de estar Pois lá. é. Contamos com a sua presença. Carlos Murta, você, meu querido, faz as suas considerações finais aí, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui conosco, Então, viu? eu que vou primeiramente agradecer bastante para vocês, por esse bate-papo que para mim foi muito construidor, a gente construiu muita informação aqui boa, foi um bate-papo muito legal, parabenizar vocês por essa iniciativa, por ter me chamado também e dar voz, eu gosto muito de dar voz ao povo também que me acompanha. E uma consideração final para ser breve também, eu falo que você que está aí, acredite no seu sonho, continue no caminho, e que se esse caminho daqui da política ter te interessado, que você siga firme, acompanhe, tente aprender um pouco mais, viver no dia a dia, às vezes visitar a Câmara Legislativa, estar presente nesse mundo, porque a gente precisa de pessoas boas, pessoas envolvidas que estão dispostas a fazer realmente. Fiquei muito feliz aqui com o seu projeto, eu não te conhecia, eu estou te parabenizar muito por essa sua caminhada, que realmente é muito difícil, mas vale a pena. A política ela é muito difícil, mas vale a pena. Tanto que muitas vezes pessoas vêm me perguntar: você tá aqui só por causa da sua família? Eu falo assim: você tá doido, se fosse por causa da minha família eu tinha desistido na primeira semana, porque esse trem não é fácil não. Mas vale a pena, porque a gente pode dar novos ares à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e ao nosso mundo. Eu acredito muito que a gente pode mudar o mundo só acreditando que é possível. Tudo na vida que a gente acredita que é possível, a gente pode tornar a realidade. É só a gente se esforçar demais, tá no dia a dia, e pode ser que aconteça alguma dificuldade ou outra, porque sempre acontece uma dificuldade ou outra. Mas é nessa hora que a gente prova quão grande e quão a nossa vontade é de realizar esse sonho. Então siga seus sonhos, acredite no seu potencial. Eu quero muito que a política ela seja renovada, que tenha pessoas assim, de potencial bom, porque eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Eu fico muito chateado porque eu sou de família política. Então, assim, eu tenho um certo preconceito em cima de mim, que eu fico chateado. A gente acaba ficando chateado. Não por conta de mim, mas por conta de uma coisa que eu tanto gosto, que é as maneiras das políticas públicas ajudarem as pessoas. Eu quero que as pessoas elas tenham esperança de novo na política, e eu tenho certeza que elas vão ter. Porque uma hora você que está aí de casa vai participar dela e a gente vai trazer um novo futuro, graças a Deus, não só da juventude, mas dos experientes também. Lá em Lagoa Santa eu também escuto muitas pessoas experientes e às vezes tem uma pessoa que a vida inteira quis ser uma função pública, mas não teve essa coragem ainda. Então se você que se tocou por essa fala, pode ter coragem, porque essa aí foi para você, viu? Vai dar um certo, grande obrigado vai a todos dar aqui, certo. uma boa noite, que Deus abençoe muito a Você, todos. Maroca. Eu gostaria muito de agradecer a Dai, Carlos Murta, pela Obrigado. participação do Pódio Boteco do Maranhão, que é uma referência aí no Brasil, né? Porque tá na internet aí, tá no YouTube, para todo mundo. E agradecer vocês, gostei demais da sua proposta, gostei muito da sua, entendeu? E eu acho que vocês têm futuro, são jovens, que vai para colocar os velhos no bolso aí e mandar para Você tem frente. que ajudar nós também, Entendeu? né? É isso aí. Muito obrigado e bola para frente. Sempre. Obrigada. Pode parar não. Exatamente, agradecer mais uma vez a Daiane, agradecer mais uma vez Carlos Murta. Obrigado. Você que está conosco aqui, que nos assistiu, porque Pódio Boteco também é lugar de falar de política e de política boa, de propostas boas, né? Agradecer a Eduardo Leão, nosso fotógrafo, que está aqui conosco nos bastidores, Giane Drummond, o Willer, Joãozinho, o seu assessor, O Gabriel. o Gabriel, A Rose. a Rose, queridona, que está aqui com a gente também. O Vanderlei Miranda, que está conosco aqui. Muito prazer, viu? E lembrando a vocês, segunda-feira que vem tem Pódio Boteco do Maranhão, imperdível, com outros convidados. E certamente os de hoje arrasaram, viu? Se você não viu, tá chegando agora no finalzinho, repete aí que vale a pena. A conversa foi muito boa. Obrigado pela sua audiência. Pode deixar Obrigada a meu Instagram? vocês. Pode deixar seu Instagram. Para quem quiser seguir, Carlos Murta _. Vou ficar muito feliz aí. Vamos bater no papo, igual ela tinha chamado. Quero chamar também, trazer também as suas ideias e que somem. Eu gosto muito que as pessoas somem as ideias porque a gente não sabe de tudo, então é bom escutar e aprender um pouquinho de tudo. @ Carlos Murta _. É. A Carlos Murta é sempre o primeiro que aparece. Eu queria que fosse Carlos Murta Neto, mas tem um tio meu que já usa esse usuário. Então é Carlos Murta _. Underline. Ok. Obrigado, boa noite a todos vocês. Até segunda, se Deus quiser.